Será que é possível prever eventos futuros de forma totalmente detalhada e precisa? Será que é possível prever todos os impérios que triunfariam sobre a Terra e detalhes específicos de cada um desses impérios? Existe um livro na Bíblia que faz essas coisas e de forma muito precisa. Para mim, um dos livros mais incríveis da Bíblia, o livro de Daniel. Daniel foi um judeu que viveu durante o exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia foi quando o rei Nabucodonosor ele meio que deportou judeus para a Babilônia e escravizou eles, basicamente, né? E não somente isso, mas Nabucodonosor destruiu, devastou a cidade de Jerusalém e o templo que ficava lá. Então Daniel ele foi uma pessoa que já jovem foi deportada para a Babilônia e viveu praticamente a vida inteira no exílio, né? Deportado na Babilônia. O livro relata muitas histórias incríveis que aconteceu com Daniel, como por exemplo a vez que ele foi lançado na cova de leões e sobreviveu. Mas vamos focar mais nas profecias de Daniel, isso é, escritos que falam de coisas futuras e que aconteceram. A primeira profecia que veremos é a profecia da estátua do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho que intrigou ele bastante. No sonho, ele viu uma estátua com cabeça de ouro, peitoral de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Depois que ele tem essa visão da estátua no sonho, ele vê uma grande pedra que esmiuça totalmente a estátua, isso é, destrói ela totalmente. Ele, intrigado com esse sonho, chamou os adivinhos, e os videntes da Babilônia. Só que nenhum deles conseguiu responder, conseguiu dar interpretação para ele acerca desse sonho. Ele ouviu um boato de um jovem chamado Daniel, que interpretava sonhos. Então o rei Nabucodonosor manda trazer Daniel para a vista dele, para que Daniel interpretasse o sonho. E Daniel consegue, pela graça de Deus consegue. E Daniel diz o seguinte para Nabucodonosor: este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, como vimos, Daniel dá interpretação a Nabucodonosor. E ele diz que esse sonho representa todos os reinos que viriam sobre a terra. A cabeça de ouro é o rei Nabucodonosor, isso é, a Babilônia. Porém, Daniel ele vai falar que depois da Babilônia vai surgir um outro reino, inferior à Babilônia. E quem sucedeu a Babilônia foi o reino Medo-Persa. E de fato, ele em expansão e domínio contra os judeus foi inferior à Babilônia. Depois da Medo-Pérsia veio a Grécia. E Daniel disse que depois desse império de prata
viria o Império de Bronze, que dominaria toda a Terra. A Grécia, sob Alexandre o Grande, sim, dominou todo o mundo conhecido. Só que ele dá ênfase ao Reino de Ferro, que é a parte da perna e dos pés. E ele menciona que, assim como o ferro esmiuça e devasta todas as coisas, esse reino também fará o mesmo. Depois do Império Grego, veio o Império Romano, e como a profecia disse, esmiuçou todas as coisas, devastou de forma muito potente, com ferro de espada. Ele vai detalhar que nos pés da estátua possuía ferro e barro misturado. Porque, por um lado, o Império seria forte e por outro seria fraco. E eles tentariam se misturar um com o outro, mas assim como o ferro não se mistura com o barro, o Império não conseguiria se misturar. Então Daniel ele vai prever todos os impérios que viriam depois da Babilônia e características específicas de cada um desses impérios. O que é impressionante, já que ele escreveu tudo isso entre o Império da Babilônia e o Império da Medo-Pérsia. Logo, ele não sabia da Grécia, ele não sabia no sentido de conhecer, de viver junto. Não viveu junto com a Grécia, nem com Roma, mas ainda assim ele dá características específicas desses dois impérios. Mas essa profecia é só pra gente ter um contexto melhor do que virá depois, porque as outras duas que eu vou mostrar são ainda mais incríveis do que essa. Mas guarda o seguinte, o primeiro império foi a Babilônia, depois a Medo-Pérsia, que era a junção da Média e da Pérsia, formando um só império, depois veio a Grécia, depois Roma. São esses quatro. Agora veremos a segunda profecia, que para mim é mais impressionante do que essa. A profecia do carneiro e do bode. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão, e o bode se engrandeceu sobremaneira. Mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. Sempre que a Bíblia menciona chifres, na maioria das vezes, ela fala sobre poderio. Então o carneiro com 2 chifres representa um império com 2 poderios. Nesse caso, o império da Medo-Pérsia. A Bíblia menciona nessa passagem que um dos chifres era maior do que o outro. Sim, embora a Medo-Pérsia fosse um só império, a Pérsia ela tinha mais poder, O lado persa tinha mais poder do que o lado dos medos, o lado da Média. E ele diz que esse carneiro com 2 chifres, que representa a Medo-Pérsia, ele dava marradas para todos os cantos da terra. Ou seja, ele conquistava, ele lutava e conquistava, e ninguém podia lhe resistir. Só que depois ele menciona que veio um bode com um só chifre, notável, gigante, um chifre grande. E esse bode conseguiu ferir o carneiro dos 2 chifres. O bode feriu e matou o carneiro com 2 chifres. E destruiu os 2 chifres, isso é, desestabilizou os 2 poderes. Só que Daniel vai mencionar que esse bode que matou o carneiro, no auge da força, o chifre foi quebrado e repartido em 4 outros chifres, também notáveis, mas menor do que o primeiro. Pode ser muito confuso isso, mas vamos destrinchar essa passagem.
Primeiro a gente viu que o carneiro com 2 chifres representava a Medopérsia. E a Medopérsia, ela conquistava bastante território. E é isso que ele fala quando o Daniel diz que ele dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul. Ou seja, ninguém podia conter a Medopérsia. Lembra quem sucedeu, quem dominou a Medopérsia? Eu havia falado que foi a Grécia. E de fato, a Grécia, sob o poder de Alexandre o Grande, devastou a Medopérsia. Mas a Bíblia menciona, nessa passagem, que o chifre notável, no auge da força, ele vai ser quebrado e repartido em 4 partes. O que será que isso representa? Alexandre o Grande é o chifre notável. Alexandre o Grande dominou a Medopérsia. Alexandre o Grande nunca perdeu uma batalha sequer. Todas as batalhas que ele saiu, ele venceu. Só que misteriosamente, quando ele estava no auge da força, no ápice da força, no ápice do domínio dele, ele morreu. E até hoje é um mistério saber como Alexandre o Grande morreu. Uns falam que ele foi assassinado, envenenado, ou teve um mal súbito e morreu. Mas o fato é que, no auge da força, sem perder uma batalha só, Alexandre o Grande morreu. Alexandre o Grande, ele teve um filho. Só que o filho dele morreu antes dele ter morrido. E o irmão dele, acho que ele tinha deficiência, então ele não podia suceder o reinado de Alexandre. Como Alexandre o Grande não tinha descendentes, o reinado dele passou para 4 generais, que foi Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisíaco. Exatamente como está na profecia. No auge da força do chifre, ele vai ser quebrado e repartido em 4 partes. O que aconteceu na história? Alexandre o Grande, que dominou a Medopérsia, morreu no auge da força. E o reinado de Alexandre o Grande foi passado para 4 generais, porque ele não tinha sucessor. Incrível isso, né? E o mais incrível é que Daniel escreveu tudo isso cerca de 200 a 300 anos antes desses eventos acontecerem. Se essa segunda profecia causou espanto, te causou surpresa, então veja a terceira profecia. A profecia das 70 semanas. Como eu havia dito, Daniel ele era jovem quando o exílio da Babilônia começou. Então ele viveu o suficiente para estar vivo entre a Babilônia e a Medopérsia. Ou seja, quando ele estava velho, já a Medopérsia já tinha conquistado a Babilônia. E no primeiro ano do rei Dário da Medopérsia, Daniel ele tem uma visão quando ele estava orando. Ele estava orando e de repente surge o anjo Gabriel e fala para ele que haveriam 70 semanas sobre o mundo e que no decorrer dessas 70 semanas aconteceriam algumas coisas. Vamos ver a passagem. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, que já não mais estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador.
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Perceba que o anjo Gabriel, ele falou que haveria 70 semanas até alguns determinados acontecimentos. Ele dá algumas coisas que aconteceriam nessas 70 semanas. Deixa eu só ver o que é. Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, basicamente, é 70 semanas até o fim do mundo. Mas você pode perguntar, nossa, como assim 70 semanas? Sendo que o rei Dario, né, ele morreu no ano 538 a.C. e com certeza passou muito mais do que 70 semanas desde a profecia, né? Calma, vamos por partes. Nos livros proféticos da Bíblia, normalmente um dia significa um ano. Veja o que diz na passagem de Ezequiel. E quando tiveres cumprido esses dias, voltar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei por cada ano. Ezequiel 4:6. Uma semana, como todo mundo sabe, possui 7 dias. Se cada dia for um ano, a gente pode multiplicar 70 vezes 7, que dá exatamente 490 anos. Mas também passou mais do que 490 anos e o mundo ainda não acabou. Calma que você vai entender. Nos versículos 25 e 26 dessa passagem, Daniel escreve aquilo que o anjo relatou para ele. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não mais estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Como a gente viu, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele destruiu o templo e a cidade de Jerusalém. E Daniel viveu nesse tempo de exílio. Ou seja, quando Daniel estava vivo, ele não tinha templo e a cidade de Jerusalém estava devastada. Só que nessa profecia, o anjo Gabriel diz a Daniel que vai haver um decreto para a reedificação de Jerusalém e para a reconstrução do templo. E de fato, houve esse decreto, mais uma profecia. Depois que a Medo-Pérsia conquistou a Babilônia, eles permitiram com que os judeus reconstruíssem a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém, que era o lugar onde os judeus adoravam. Existiram alguns decretos. Eu não lembro se foram especificamente 4 ou 5 decretos, mas o último decreto, o mais notável, aquele que permitia com que a cidade fosse reconstruída com muros, foi o decreto de Artaxerxes, no ano 444 a.C. Como a gente viu, no livro de Daniel tá que vai passar desde o decreto, que a gente sabe que foi no ano 444, desde o decreto até ao ungido, 62 semanas mais 7 semanas, que dá exatamente 69 semanas. 69 semanas de anos multiplicada por 7 dá exatamente 483 anos. Então é só pegar os 444 anos antes de Cristo e adicionar mais 483 anos. É quase isso, mas não é exatamente isso. E você vai entender o porquê. Daniel e os profetas da Bíblia utilizavam o calendário lunar. E o calendário lunar, ele não tinha 365 dias. Ele tinha 360 dias. Então quando ele fala de 483 anos, ele não está falando de 483 anos do nosso calendário, mas do calendário que ele utilizava. Para a gente saber quanto tempo dá do nosso calendário, a gente tem que pegar esses 483 anos e multiplicar por 360, para a gente ter a quantidade de dias literais que essa profecia diz, que dá exatamente 173.880 dias literais. Agora, a gente pega essa quantidade e divide por 365,24, que é a média de dias que um ano tem do nosso calendário.
já que a cada 4 anos a gente tem um ano bissexto, né? Então, no nosso calendário, um ano tem, em média, 365,24 dias. Então, se a gente pegar esses 173.880 dias literais e dividir por 365 dias,24, a gente obtém aproximadamente 476 anos. Agora sim, a gente pode pegar os 444 anos antes de Cristo e acrescentar 476 anos. Se a gente fizer isso, dá exatamente o ano 32 depois de Cristo. Só que tem um porém. Não existiu o ano 0. Do ano 1 antes de Cristo foi para o ano 1 depois de Cristo. Não existiu o ano 0. Então a gente acrescenta mais um, que dá exatamente 33 depois de Cristo. Lembra que Daniel falou que do decreto até o ungido passaria esse tempo? Ungido em hebraico, que foi a língua original desse texto, é Machia. E Machia, em grego, é Christus. Ou seja, ele está falando que passariam exatamente 476 anos do nosso calendário, desde a ordem para edificar Jerusalém até Cristo. E o que será que aconteceu no ano 33 depois de Cristo? Segundo a maioria dos especialistas e historiadores, 33 depois de Cristo foi exatamente o ano que Jesus Cristo morreu. E lembra, Daniel escreveu tudo isso no ano 600 antes de Cristo. Porém, a gente tem um problema. Como a gente viu, Daniel escreveu depois das 62 semanas será morto ungido. 62 semanas somada com as 7 que a gente viu anteriormente. Então ele fala que a morte do ungido, isso é, de Jesus Cristo, aconteceria depois dessas 69 semanas, não no fim dela. Mas ele também menciona que essas 69 semanas vão parar na vinda do Messias. Mas você pode perguntar, nossa, se Jesus Cristo morreu no ano 33, como é que ele veio no ano 33? Sendo que ele já tinha 30 e poucos anos quando ele morreu. Porém, ele só foi anunciado como Messias na entrada triunfal em Jerusalém. E a entrada triunfal aconteceu alguns dias antes da crucificação. Portanto, também no ano 33 depois de Cristo. Então, eu acredito que quando Daniel fala até o ungido, que é o Messias, ele não está falando da morte do Messias, mas ele está falando de quando o Messias será anunciado, que foi exatamente no ano 33 depois de Cristo. Mas o que foi essa entrada triunfal em Jerusalém? Jesus, ele não morava em Jerusalém, né? Ele nasceu em Belém, e Jerusalém era a capital da adoração do povo judeu. Então Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele não simplesmente entra, mas ele entra de forma triunfal, montado numa jumenta. Veja o que diz a profecia de Zacarias sobre esse evento. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te de alegria, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Está em Zacarias 9, versículo 9. Agora veja como é que foi, de fato, a entrada de Jesus em Jerusalém, no Evangelho de Marcos. E trouxeram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos no caminho, e outros espalhavam ramos que haviam cortado nos campos. E diziam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso está em Marcos capítulo 11, dos versículos 7 a 10. Então, só até aqui, Daniel previu que haveria um decreto para a reconstrução de Jerusalém, previu que o Messias viria depois do templo ser reconstruído, previu o ano exato em que o Messias será anunciado e vai prever outras coisas no final dessa profecia, que a gente vai ver. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não mais estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Percebe que ele fala que
o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. O templo também é chamado de santuário, né? Então santuário e templo são sinônimos. Só que quando Daniel escreveu, o templo, o segundo templo não tinha sido nem construído. Ele fala que haveria ainda um segundo templo. E ele prevê que esse segundo templo também seria destruído, junto com a cidade de Jerusalém novamente. Será que isso aconteceu? Sim, isso aconteceu. O Império Romano, no ano 70 d.C., destruiu a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém. Então houve um primeiro templo, existiu um primeiro templo. Vieram os babilônicos e destruíram esse primeiro templo. Daniel prevê que vai ser construído um segundo templo, mas que esse templo também vai ser destruído depois da morte do Messias. E o que acontece? De fato, houve um decreto para a reconstrução do templo. O templo é reconstruído, né? O segundo templo é construído. O Messias vem e morre no tempo exato que ele fala. E depois da morte do Messias, o templo e a cidade de Jerusalém, que foram reedificados, são novamente destruídos. Tanto que até hoje não existe um terceiro templo em Jerusalém, por questões políticas e religiosas, né? Novamente, Daniel escreve essas coisas aproximadamente no ano 600 a.C. E ainda assim ele prevê, só nessa parte da profecia, que o templo e a cidade seriam reconstruídos. A data exata que o Messias ia vir. Previu também que o Messias ia morrer. Previu que o templo e a cidade seriam novamente destruídos e que isso aconteceria depois da morte do Messias. Mas aí você pode me perguntar, se a semana 69 acabou no ano 33 d.C., por que o mundo inteiro não acabou 7 anos depois, no ano 40 d.C.? Uma ótima dúvida. E a gente precisa ter uma noção do que é a igreja. Daniel, como eu disse, ele era judeu. E ele estava escrevendo para o povo judaico, né? Tanto que no começo da profecia ele fala sobre a sua cidade e o seu santuário. A sua cidade é quem? Jerusalém. E Jerusalém é a cidade dos judeus. Naquela época era a cidade dos judeus. E quando Jesus Cristo veio, ele veio para os que eram dele. Quem? Os judeus. Mas os que eram dele o negaram. E quando os judeus negaram a Jesus Cristo, na vinda dele, né, crucificando ele inclusive, Deus criou a igreja. E a igreja é a composição de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, tanto gentios quanto judeus, que são os não gentios. Não mais, a salvação não é mais só dos judeus, mas é de todo mundo, todos que creem em Jesus Cristo. Essa é a igreja. A igreja não é um lugar físico, né? Não é uma, nossa, eu vou para a igreja é um templo. Não, a igreja é a composição, uma só composição de todos os salvos que creem em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a igreja era um mistério para os profetas. Ou seja, os profetas não sabiam que a igreja iria existir. Então, quando eles preveem, eles fazem previsões para o que vão acontecer com Israel, com os judeus. Não previsões para a igreja. Porque eles nem sabiam que a igreja existia. A igreja sempre foi um mistério para os profetas. E foi revelada só para os apóstolos de Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Por isto, lendo isso, podeis compreender o meu entendimento no mistério de Cristo, o qual não foi manifestado aos filhos dos homens, noutras gerações, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então Daniel e nenhum outro profeta antes dos apóstolos sabia da existência da igreja. Então quando ele fala que as 70 semanas vai acontecer, para ele, de fato, para ele, o mundo iria acabar 7 anos depois da chegada do Messias. Mas não acabou, porque nesse meio tempo surgiu a igreja, que é um mistério para os profetas. É como se fosse uma linha, né? Vamos dizer que tem uma linha. Ele fala assim, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e no final dessa linha o mundo vai acabar. Só que, vamos dizer que a linha está correndo, correndo, correndo. Só que quando chega aqui, quase no final, Deus cria a igreja. E quando Deus cria a igreja, o calendário profético é parado. Então, quando que o calendário profético vai ser voltado, né? Vai voltar a correr? Ao meu ver, quando a igreja for tirada. E eu creio que isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, aí sim, o calendário volta a rodar e vai existir mais 7 anos sobre o mundo. E depois dos 7 anos, o Senhor Jesus Cristo volta e estabelece o seu reino, como na profecia da estátua de Daniel. De Nabucodonosor, no caso, que Daniel interpreta. Mas o fato é
que só nessas 3 profecias que a gente viu, Daniel prevê várias coisas. Ele prevê dentre elas sucessão de todos os impérios desde a Babilônia e os eventos específicos de cada império. Ele previu a construção do segundo templo e a reconstrução de Jerusalém. Ele previu a ascensão de Alexandre o Grande e a morte dele no auge da força. Previu que o reino dele seria dividido em 4. Previu o ano exato em que Jesus viria na entrada triunfal. Previu a morte de Jesus e previu que o segundo templo e a cidade de Jerusalém seriam destruídos depois da morte de Jesus Cristo. E ele escreveu isso antes de acontecer. Tudo isso que ele escreveu antes de acontecer. E tudo isso aconteceu. Sabe o que também ele previu? Como a gente viu, ele previu que o mundo ia acabar. Se todas as coisas que ele previu aconteceu, por que essa não vai acontecer? E você está esperando o que para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Confessa que você é pecador, que você é miserável e que você, por obras, não pode alcançar a salvação. Deposita a sua esperança não em você mesmo, mas em Jesus Cristo. Pois se Daniel previu que todas essas coisas iriam acontecer e aconteceu, por que o fim do mundo não vai acontecer também? Veja o que Daniel diz. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Se ele previu de antemão todas essas coisas, tudo sugere que isso vai acontecer de fato. Você quer estar no grupo dos que vão ressuscitar para a vida eterna ou no grupo dos que vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno? Se você quer estar no primeiro grupo, dos que vão ressuscitar para a vida eterna, então reconheça que você é pecador e que você não merece o céu, mas que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E não há mais obra nenhuma que a gente pode fazer para ser salvo. A obra que é necessária para a gente fazer, Jesus Cristo já fez por nós. Então reconheça que você é fraco, que você é miserável, que você é indigno do céu. Mas creia em Jesus Cristo, porque crendo nele você é salvo. Veja o que Paulo diz em Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E também, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida.